Finalmente trazendo uma boa notícia na dica do nosso querido irmão Guilherme Espírito Santo. Um abraço pra ti, Guilherme, trazendo um pouco de esperança aí para os brasileiros, conservadores, pessoas de bem, que trazem no seu comportamento e suas decisões que tomam os valores cristãos. E são perseguidos e estão cada vez mais raros os verdadeiros. Tem muita gente que faz de conta, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E é engraçado quando a gente fala isso, que sempre tem um que diz: ah, os cristãos é tudo hipócrita. Calma, garoto. Uma coisa é você tentar fazer isso todos os dias, reconhecer os seus próprios erros, e isso não te faz santo, não. Te faz um verdadeiro cristão. E o estranho é aqueles que dizem que conseguem. Não, eu sou perfeito nas minhas coisas. Isso aí é que eu acho estranho. Então tem uma diferença, né, de você lutar por esses valores, trazer para o seu comportamento, mesmo errando, se arrependendo. O problema realmente está naqueles que não se arrependem dos seus maus atos. Por isso é que Cristo falou da humildade. A humildade é isso, você reconhecer as suas próprias falhas, né? E tá aqui uma matéria do Estadão, né? Fala que a CCG aprova proposta que autoriza estados a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo. Isso aqui seria muito bom, meus irmãos. Seria o Brasil ficando mais parecido com os Estados Unidos. Lá os governadores têm mais autonomia, né, para criar leis próprias ali daquela região, daquele estado. Aqui no Brasil não. Eu particularmente tenho a minha opinião sobre a questão das armas de fogo aqui. Eu sou extremamente a favor, né, mas acho que deveria vir de uma lei federal, né, que valesse para todo o Brasil. Mas infelizmente a gente sabe que tem os deuses do Olimpo aí para impedir. Tem esse cara que tá aí, só Deus sabe como, né? Esse castigo, o bandido, de voltar à cena do crime. Então nunca estivemos tão longe, a verdade é essa, nunca estivemos tão longe de conseguir, né, uma lei federal sobre essa questão. Então que pelo menos os estados façam, né? O que no final do vídeo eu vou falar para vocês o que vai ocorrer se isso aqui realmente for aprovado, né? Eu vou falar para vocês as consequências disso. Mas vamos lá, como não há tempo a perder, pega agora mesmo aquele velho e bom miojo com sardinha e vamos iniciar o nosso quadro. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara da Deputaiada, aprovou, nesta terça-feira, dia 23 de abril, o projeto de lei que complementa e que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislarem sobre a posse e o porte de armas de fogo em caso de defesa pessoal, práticas desportivas e de controle de espécies exóticas invasoras. A proposição faz parte da campanha da bancada da bala contra o revogaço, proposto pelo poderoso chefão, né, Molusco da Silva, logo no início do mandato, e os deuses do Olimpo ao seu lado, em que eles em reiteradas oportunidades declaram inconstitucional essas leis estaduais que facilitam o porte de armas. Então vejam, meus irmãos, é por isso que a gente está, né, à procura aí de conscientizar as pessoas contra a idolatria, porque nesse momento o país ele não tem espaço para isso, por conta que precisamos entender o que acontece. O sistema nunca esteve tão aparelhado. E nós não podemos ter, né, daquelas pessoas que dizem defender o que nós realmente precisamos, ter no meio delas verdadeiros infiltrados trabalhando contra a causa e usando isso para barganhar. Eu tenho feito vários vídeos aqui explicando isso. Não há como, porque veja, essa decisão, né, que hoje, eu já falei até para vocês em outro vídeo, essa decisão que hoje torna impossível, e é impossível mesmo, não adianta vir dizer, não, mas tem como, não tem, né? Você conseguir uma arma legalizada no Brasil, você não consegue. 38, né? Uma arma arcaica no mundo todo, aqui no Brasil já é de uso restrito. Então eles proibiram mesmo, 9mm, uso restrito. Então é uma palhaçada, não tem como. E como eles conseguiram fazer uma coisa dessa? Porque o sistema está aparelhado. Não só o manda-chuva, né, o chefão que está aí, como os próprios deuses do Olimpo, juntos, né, nisso aqui. Porque nós já tínhamos conseguido grandes avanços, né, com os decretos do Bolsonaro, que também não fez nada efetivamente. Ele fez temporário. Ele podia ter usado a influência dele para conseguir, né? Mas não usou. Então, passou-se o decreto, entra esse outro aí, mete logo bronca, já aparelhado com o sistema, e a gente aí está numa situação terrível. Eu já falei para vocês, eu mesmo ia tirar o meu. Ia ser muito fácil. Faria o curso para ser instrutor de tiro, né? E tendo me formado, eu ia estar capacitado a ensinar, e eu pretendia fazer isso aqui, inclusive, em vídeo aula para vocês, e tinha o direito de ter minha arma legalizada como manda o figurino, tudo certinho, né? Mas aí o que é que acontece? Você só vê gente brincando de defender o povo, só brincando, né?
Então vamos lá. O texto foi aprovado por 34 votos a 30, então foi bem apertado. Ó. E agora vai a plenário, onde precisará de maioria absoluta. Isto é, pelo menos 257 votos dos 513 deputados para ser aprovado. Então vai ser uma briga grande ainda, né? Isso aqui é só um comecinho, uma coisa que pode ser uma notícia boa, mas já é, porque entrou, né? Agora conseguir 257 votos no meio dessas melancias, meus irmãos. Agora é aquela coisa, eu farei o meu trabalho aqui. Eu farei. Inclusive eu peço a ajuda de todos os inscritos que me mandam dicas, né? Que assim que isso aqui for votado, me avisem pra gente anotar o nome, né? E expor essas pessoas que votarem contra, né? Aqueles que se dizem de direita, que foram eleitos, né? Defendendo o valor da família, da moral, dos bons costumes. Essas pessoas que foram eleitas assim, nós vamos expô-las aqui, que forem contra, né, o direito do cidadão a se defender. Porque para mim são melancias, são aproveitadores, usurpadores da boa-fé dos brasileiros, né? Então vamos lá, da última vez que a oposição tentou passar uma proposta a favor do porte ou posse de armas, a derrota foi por pequena margem. Em dezembro de 2023, o grupo tentou sustar o revogaço do Molusco e perdeu por 3 votos. Eles obtiveram 254 dos 257 votos necessários. Então isso aqui aconteceu porque nós não ficamos em cima, meus irmãos. A gente tem que ficar em cima. Então eu vou pedir mais uma vez a vocês que estão sempre antenados. Eu vou produzindo tanto vídeo aqui que a gente acaba deixando passar essas coisas. A gente tem que estar de olho para antes, né? E você tem que pedir isso a outros youtubers também que você segue, né? Que deixem de ser covardes e comecem realmente a fazer um conteúdo que possa, de maneira geral, melhorar a nossa vida nessa nação. Porque isso aqui, eu já vou falar até o que eu ia deixar para o final do vídeo, né? Isso aqui vai causar o quê? Se for aprovado, vai provar que os estados, veja só, por isso que eu acho que a esquerda vai entrar com os 2 pés para tentar barrar isso aqui. Os 2 pés no peito, né? Por quê? Porque os estados que tiverem governos de direita, o Nordeste está fora, né? O Nordeste é uma região muito rica, né? Embora você veja aí imagem de seca, de não sei o que, aquilo ali é lá para dentro da caatinga. Os estados nordestinos em geral são muito ricos. Agora o que é que acontece? Ele está na mão da esquerda e tudo que a esquerda bota a mão apodrece. Então o que você vê aqui é as consequências do governo de esquerda, que sempre é assim, passada de pai para filho. Como eu falei para vocês, aqui em Pernambuco só competiu famílias tradicionais da política, não teve ninguém de fora, ninguém novo, só os velhos e bons coronéis passando de pai para filho. Já vão nas filhas, já estão entrando nas filhas. A governadora, né, a Raquel Lira, né, que hoje é a governadora, já vem de uma família aí super tradicional aqui na cidade, foram prefeitos, só quem é prefeito é eles praticamente. É uma coisa terrível, né? É terrível mesmo. Então tá na hora de o povo entender isso, mas aqui no Nordeste tá fogo. Eu não acredito que vão eleger ninguém conservador não, porque nem tem, é esses caras sempre, né? Eles se vestem de melancia na época da eleição e o povo é burro e acredita. Mas em outros estados, né, a gente tem mais esperança. E o que é que vai acontecer nesses outros estados? Eles vão ter mais qualidade de vida, né? Vão poder andar mais tranquilos, porque o bandido sabendo e tendo o que temer, aí vai diminuir esses roubos, né? E você vai ver aquela divisão mesmo do país. Os lugares ficando melhor, né? E outros realmente apodrecendo, como vai ser o caso do Nordeste, porque infelizmente está na mão de esquerdistas. Mas vamos lá. Governistas de outro lado usam o artigo 21 da Carta Magna para embaçar o posicionamento. O texto diz que compete à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Atualmente a legislação sobre o tema é apenas de competência do governo federal. Na gestão de Bolsonaro, o acesso à arma foi ampliado. Quando assumiu o Molusco, revogou decretos do antecessor para conter a proliferação de autorizações de porte e posse de armamentos. Ele não fez para conter, não, ele fez para banir, né? Isso é uma mídia safada. Deixa eu ver que mídia é essa, quando eu olhei essa desgraça, Estadão. Tinha que ser, né? Ele não fez para conter, família, ele baniu totalmente. Para você ter uma noção, se você é CAC hoje, você só pode, né, usar a arma lá no clube e tem que estar com ela desmuniciada o tempo todo. Então é uma palhaçada. E agora, né, se eu não me engano, tem que ser atleta olímpico. Eu fiz um vídeo aqui falando disso, tem que ser atleta olímpico. Isso é uma palhaçada, ele baniu, né? Porque essa mídia vagabunda, que inclusive vive, né, das ajudas do governo, se não, né, os subsídios que eles chamam para não ficar gorjeta, né, esmola que o governo dá a eles, senão eles não existiriam, né? Eu até pensava isso, eu digo, mas rapaz, a gente tem os acessos aqui, né? Você vê aí o canal, por mais fraco que esteja, ele pega aí 1 milhão de visualização mais ou menos por mês. E você vê aqui essas matérias, não chega nem, acho, nem 10% disso. E como é que eles sobrevivem? Eles sobrevivem com o subsídio do governo, então eles são pagos para passar pano, né? Para informar e desinformando. Vamos lá, o projeto de lei complementar em questão permite que os estados possam conceder a permissão para posse e porte de arma de fogo, tanto para defesa pessoal como para práticas esportivas e de controle de fauna exótica e invasora.
o que pode beneficiar os chamados CACs, colecionadores, atiradores profissionais e caçadores. Eu já faço uma promessa aqui, viu, família? Se for aprovado, né, e outro estado aqui vizinho permitir isso, eu vou viajar, vou tirar tudinho para mostrar os passo a passo para você conseguir tirar, tá certo? Vou fazer essa promessa aqui a vocês. Para isso é preciso que seja comprovado um componente cultural e tradicionalista, já começou, né? No uso de arma de fogo e que o Estado ateste que tem a capacidade de fiscalização de quem possui as armas de fogo. E no caso de invasão de fauna exótica, se houver comprovação de que o Estado está afetado por tal problema. Como mostrou a porcaria do Estadão, a caça de javalis incentivada para eliminar a espécie que é considerada praga, criou um mercado recreativo avaliado por especialistas como algo que piora a atual situação e permite que o animal se espalhe de forma descontrolada pelo país. Ele só vê as coisas ao contrário. Eu fico pensando se o fundo deles, o cagador desses caras é na testa, porque tudo deles é ao contrário. Então eu fico pensando que talvez o cérebro deles esteja dentro da bunda, né? E o boga esteja na testa, porque não é possível uma coisa dessa. No atual cenário do ano de 2023, no qual o desgoverno federal vem impondo fortes limitações a este segmento de armas de fogo, sinalizando com outra série de restrições a serem implementadas. Todas as iniciativas para evitar este retrocesso normativo são bem-vindas, desde que promovidas pacificamente dentro da legalidade, justifica Carolina de Tone, do PL Santa Catarina, autora da proposta e presidente da CCJ. Então eu espero que isso aqui vá pra frente, né? Eu acho até que já faz um tempinho, né, que essa matéria foi pro ar. Ela tá mostrando que foi agora, né? Foi postado agora. Mas enfim, né? Talvez isso aqui esteja perto, né, de ser realmente votado. E aí os caras já começam literalmente a se cagar todo, com o perdão da palavra, né? Porque o maior medo que eles têm é de um povo de bem, né? Com capacidade de se defender. Eles se toram, mas eles se defecam todo de medo disso. Sempre tiveram, né? E quando você vê gente ruim, gente que não presta, ser a favor ou contra de alguma coisa que você quer ou não quer, aí você já sabe qual é o rumo certo, né, família? Você já sabe. Então espero que seja realmente aprovado, mas acho difícil, né? Porque você sabe, é muitas melancias, mas espero que sim. Porque se realmente for, e era isso que o Bolsonaro deveria ter feito, né? Medidas práticas, medidas que realmente fossem dar trabalho à esquerda para tentar desmanchar, mas preferiu fazer de conta e dar suas mitadas, né? Enfim, meus irmãos, é isso. Então, vamos torcer para que passe, porque se passar, tô dizendo para vocês, escuta o que o Davi diz. Os caras vai ficar provado no Brasil que, de fato, né, onde a esquerda chega, né, e suas propostas, ela é destrutiva, e nós vamos perceber isso com o crescimento dos estados, né, que permitiram que seu cidadão se defenda, porque todo mundo sabe, isso já é comprovado, né? Quando o cidadão de bem, capacitado, né, regularizado, tem direito à sua defesa, os efeitos que a gente tem como consequência, ele passa a ser mais um agente de segurança ali na rua, né? Então você tá ali naquela rua, você sabe que ali tem pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, você passa com mais segurança, porque você sabe que tem pessoas ali com capacidade de defesa, né? Então é totalmente diferente. Vai acabar a era do desrespeito, né? De gente lacradora, qualquer coisinha, querer xingar, querer bater na pessoa, acaba na hora, né? Porque o remédio de um doido, como dizia minha mãe, sempre é outro doido nas costas dele. Sempre foi assim. O ser humano só respeita o que ele teme, né? Então se ele não teme nada, ele não respeita nada. E é isso que tem virado essa bagunça toda, né, meus irmãos? E você sabe bem disso, né? A gente que teve a oportunidade de nascer um pouquinho mais lá atrás, como eu já, e muitos de vocês aqui que têm inscritos até mais velhos, ou seja, mais sábios do que eu, eles podem lhe dizer muito bem, né? A era do respeito, onde as pessoas realmente, quando ia falar com o homem, ia com respeito, porque sabia, né, que se fosse com 3 pedras na mão, o outro também lá tinha as 3 pedras também, né? Então, vamos tirar por menos, vamos conversar. Era assim. Hoje tá um absurdo, né? Você vê aí, teve um... É porque não pode botar na plataforma, mas eu acho que eu cheguei a colocar essas imagens embaçadas, vocês me lembram aí. Mas eu mostrei aqui, em frente a um shopping, tem uma casa de show, e teve uma pessoa, né, que se identifica como mulher, mas não é. Meu amigo, ele pegou a mulher, não sei por que foi, provavelmente por causa de homem, ou ela deu alguma risadinha, não sei, né? Mas não justifica o que ele fez. Ele bateu, mas ele quebrou a mulher. E chamaram o SAMU não pra mulher que apanhou, chamaram pro cara, porque ele tava descontrolado, então tinha que dar, né, ao rapaz alegre, tinha que dar calmantes. E aí levaram ele pra policlínica, que ele quebrou tudo lá na policlínica, que o segurança ficou só olhando, porque se eu vou botar a mão pra ser preso, quer dizer, esse tipo de coisa, meu irmão, acabava, né? O cara sabendo que tem que respeitar, a coisa muda. Enfim, né? Deixa aí a tua opinião, se você concorda, se você não concorda. Eu já disse, né? Sou inteiramente a favor.
tá certo? Então a gente vai encerrando mais um vídeo por aqui, né? Mais um vídeo que daqui a pouco tempo, se as coisas continuarem avançando, não vai ter mais. Mas a gente tem fé, né? A gente tem fé que o povo, se dobrar os joelhos, pode mudar tudo, né, meus irmãos? E a gente até que tem tido uns avançozinhos nesses últimos dias. Espero que continue assim. Até porque os parlamentares, se você está acompanhando os nossos vídeos, né? Os parlamentares que eu tenho mostrado aqui, têm endurecido o discurso. E quando isso acontece, meus irmãos, aí começa a realmente ter os avanços. Porque como também já foi dito no ditado, por causa de um grito se perde uma boiada. Isso é uma verdade. Pergunta a qualquer boiadeiro. Por causa de um grito se perde uma boiada. E a gente só tem visto, né, reclamações e não sei o que. Não, tem que gritar também, né? Enfim, é isso. Vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!